Um mundo sem geladeira? Para a maioria, seria um caos, mas para os Amish isso é rotina. Eles não apenas sobrevivem sem eletricidade, transformaram a conservação de carne em uma arte passada de geração em geração. Sem tomadas nem tecnologia, seus métodos tradicionais são tão eficazes que fariam qualquer geladeira moderna ficar envergonhada. Guardamos nosso sorvete como um tesouro. Eles conservam carne por meses, usando apenas criatividade, natureza e sabedoria ancestral. Quem precisa de energia elétrica quando se tem séculos de experiência, um mundo moderno, uma tradição intacta? Em uma época em que tudo é automatizado e cheio de gadgets, os Amish se destacam por permanecerem fiéis aos métodos ancestrais. Nada de tecnologia sofisticada, nada de refrigeração, apenas práticas simples, testadas pelo tempo, que refletem sua autossuficiência. Quando se trata de conservar carne, obrigado, eles estão em outro nível. Eles não só conseguem manter a comida em bom estado, como a melhoram. Lembro da primeira vez que provei presunto curado ao estilo Amish. Eu duvidei. Presunto sem refrigeração, mas foi uma experiência que me surpreendeu completamente. Defumado, cheio de sabor e mais duradouro do que qualquer coisa que já guardei no meu congelador. O sal. Muito mais do que um tempero. Podemos pensar no sal apenas como uma forma de dar sabor, mas no mundo da conservação ele é uma verdadeira heroína. Os Amish transformaram esse mineral básico em uma forma de arte. A técnica começa com a seleção cuidadosa dos cortes de carne, seja porco, boi ou até mesmo frango. Depois, aplica-se sal em abundância, garantindo que cada cantinho esteja bem coberto. Esse processo retira a umidade da carne, o que é crucial, já que a umidade é a principal inimiga na conservação. Menos umidade significa menos bactérias, e não se trata apenas de jogar sal por cima. Os Amish tratam essa etapa como um ritual. Cada aplicação tem sua técnica, seu ritmo. É como se dessem à carne um tratamento de spa luxuoso. Só que sem as rodelas de pepino, claro. Um pouco de história com sabor de sal. Uma curiosidade interessante. A expressão vale seu peso em sal vem de tempos antigos. Em algumas regiões, o sal era tão valioso quanto o ouro. Os soldados romanos, por exemplo, às vezes eram pagos com sal. Tão importante era, e continua sendo, para conservar alimentos. Os Amish aproveitam essa sabedoria ancestral e a aplicam com uma precisão admirável. O resultado não é apenas carne que não estraga, é uma iguaria, um sabor mais profundo, mais rico, que se desenvolve com o tempo. Uma técnica tão simples quanto eficaz. Defumação, sabor e proteção em uma só técnica. Agora, embora o sal ajude muito na conservação, ele não é suficiente sozinho, especialmente se houver mudanças de clima ou se a carne for transportada. É aí que entra a defumação, uma verdadeira virada de jogo. A defumação não só traz aquele sabor defumado e irresistível que todo mundo adora, mas também é uma poderosa barreira contra as bactérias. Ao reduzir ainda mais a umidade e envolver a carne na fumaça, os Amish criam um ambiente onde os micro-organismos simplesmente não conseguem prosperar. Em muitas cozinhas Amish, é comum ver presuntos, linguiças e bacon pendurados nas vidas, todos defumados com muito cuidado e dedicação. Cada peça é o resultado de um processo cuidadoso, quase científico. A arte da defumação, madeira, tempo e paciência. Não se trata de simplesmente jogar a carne no fogo e torcer para dar certo. Os Amish escolhem madeiras específicas, como nogueira ou macieira,
que conferem sabores únicos e marcantes. Eles controlam cuidadosamente a temperatura e o tempo de exposição à fumaça. Cada detalhe faz diferença. O processo pode prolongar a vida útil da carne por meses e, se feito corretamente, até por um ano inteiro. Você consegue imaginar ter carne perfeitamente conservada na sua despensa, pronta para o próximo encontro de família? Uma vez tentei defumar carne por conta própria, achando que seria um projeto divertido para o fim de semana. O aroma atraiu meus vizinhos, que chegaram achando que havia uma fogueira. Eles ficaram surpresos ao descobrir que não havia marshmallows, mas sim costelas defumadas. Para os Amish, isso não é apenas um hobby, é uma tradição passada adiante com carinho, disciplina e precisão, curado com açúcar, uma doçura que conserva. Embora a defumação e o sal façam maravilhas, os Amish também entendem que há momentos em que é preciso uma alternativa, especialmente se não houver muita lenha ou tempo para defumar. É aí que entra em cena uma técnica igualmente engenhosa, a cura com açúcar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa técnica combina sal com açúcar para criar uma mistura mágica que não só conserva a carne, mas também dá a ela um sabor doce, salgado e irresistível. É especialmente popular para presunto e bacon, elevando esses cortes a um novo nível de sabor. Como funciona a cura com açúcar? O processo é simples. Misture sal e açúcar e esfregue generosamente sobre a carne. Assim como com o sal sozinho, essa combinação retira a umidade e cria um ambiente hostil para as bactérias, mas com o benefício adicional de um sabor mais complexo e agradável. É como o equivalente culinário de um abraço quente em um dia frio. A carne resultante pode ser conservada por meses, desde que seja armazenada corretamente, um equilíbrio perfeito. O segredo da cura com açúcar está na proporção. Açúcar demais e a carne fica mais com gosto de sobremesa do que de prato principal. Açúcar de menos e perde-se aquele equilíbrio delicioso. Os Amish dominam essa fórmula com precisão milimétrica. Eles aplicam isso não só ao porco, mas também a outros cortes como o lombo ou até mesmo certas carnes bovinas. E embora a carne curada com açúcar possa ficar com uma textura um pouco pegajosa, os Amish resolvem isso com um passo extra, a secagem. Assim se obtém uma superfície firme, pronta para ser cortada e apreciada a cada mordida, um legado culinário que desafia o tempo. Essas três técnicas, salga, defumação e cura com açúcar, não só permitem que os Amish conservem carne sem eletricidade, mas também criam sabores únicos que raramente são encontrados em produtos refrigerados. Por trás de cada mordida, gerações de conhecimento, paciência e respeito pelos processos naturais. Vinagre, gordura e porões, os segredos dos Amish para conservar carne sem geladeira. Quando se trata de conservar alimentos, os Amish não confiam apenas no sal e na defumação, eles têm outra carta na manga, o vinagre. Esse líquido ácido, que muitos de nós usamos só nas saladas, tem um poder muito maior. Sua acidez cria um ambiente tão hostil para as bactérias que se torna o aliado perfeito para conservar carne. Os Amish aproveitam o vinagre para conservar carnes em conserva, como salsichas e peixes. Isso dá a elas uma vida útil mais longa e um sabor tão vibrante que faz suas papilas gustativas dançarem. Mas não se trata apenas de durabilidade. O vinagre dá à carne um toque ácido que eleva qualquer prato. O processo é simples, mas poderoso. Mistura-se vinagre com especiarias, ervas e às vezes um pouco de açúcar para criar uma salmoura saborosa que penetra até o centro do corte. Minha avó era fanática por conservar tudo. Verduras, frutas e, de vez em quando, carne. Lembro quando ela decidiu conservar carne. Digamos que foi uma experiência.
Tinha aquele toque ácido característico, mas foi usado demais para o nosso paladar. Isso sim, ninguém pode dizer que ela não tentou, uma técnica tão antiga quanto eficaz. A conserva com vinagre não é exclusiva dos Amish, na verdade, tem sido usada há séculos. Os egípcios usavam para proteger seus alimentos, e os soldados romanos confiavam nela para que sua comida não estragasse durante longas campanhas. É impressionante como um ingrediente tão simples resistiu. O passar do tempo. Eles ajustam suas salmouras com diferentes tipos de vinagre, como o de maçã ou branco, cada um com seu próprio perfil de sabor. Adicionam alho, endro, grãos de pimenta, tudo para criar uma combinação que não só conserva, mas também encanta o paladar. Mas, é claro, o vinagre tem seus truques. Se usado em excesso, pode mascarar o sabor natural da carne e deixá-la ácida demais. Os Amish dominam o equilíbrio perfeito, realçando o sabor sem exagerar. Essa experiência, baseada em tradição e paciência, permite que eles criem carnes em conserva que não são apenas seguras, mas também deliciosas. Uma vez conservadas, essas carnes podem durar semanas na geladeira. Embora, para os Amish, isso signifique simplesmente guardá-las em um lugar fresco. São ingredientes ideais para ensopados, cozidos ou sanduíches rústicos. É nesses pratos que esse sabor ácido realmente se destaca. Gordura de porco, o invólucro natural que conserva tudo. Agora vamos falar de uma técnica que muitos consideram uma arte perdida: renderizar gordura ou, em termos simples, derreter gordura animal para conservar alimentos. Para os Amish, esse método ainda é uma parte essencial do seu estilo de vida autossuficiente. O processo é mais simples do que parece. A gordura de porco é aquecida lentamente, separando o líquido dourado, a banha, dos sólidos. Depois, essa gordura líquida é despejada sobre a carne cozida, formando uma camada grossa que sela e protege do ar e das bactérias. É como prender o sabor em uma cápsula do tempo culinária. Conservar com gordura, um sistema à prova do tempo. A carne selada com gordura pode durar até 6 meses se for guardada em um lugar fresco e seco. Sim, 6 meses. Tudo isso sem eletricidade, sem plásticos, sem produtos químicos. É uma técnica que mostra como os Amish aproveitam cada parte do animal com respeito e eficiência. Confesso que, da primeira vez que ouvi falar desse método, imaginei minha cozinha coberta de gordura. Quem precisa de potes plásticos quando se tem banha, não é mesmo? Mas os Amish fazem isso com uma elegância impressionante, usando a gordura não só para conservar, mas também para cozinhar. A banha adiciona uma riqueza única aos pratos e mantém os alimentos seguros por mais tempo. E como se não bastasse, os sólidos que sobram do processo, conhecidos como torresmos, são um lanche delicioso por si só, banha mal compreendida e subestimada. Durante décadas, a banha foi vista como a vilã da cozinha por causa de modismos alimentares mal informados, mas na verdade ela é rica em gorduras monoinsaturadas, muito mais saudáveis do que as gorduras trans que encontramos hoje em dia em produtos industrializados. Enquanto muitos viraram as costas para ela, os Amish nunca abandonaram seus benefícios. Essa prática não só mostra sua habilidade culinária, mas também seu compromisso com a sustentabilidade. Nada é desperdiçado e todo o animal é aproveitado ao máximo. Porão, o refrigerador natural do passado e do presente. E por fim, temos um elemento que parece ter saído de outro século, o root cellar ou porão de armazenamento. Essas câmaras subterrâneas são uma verdadeira joia na vida dos Amish. Elas não servem apenas para guardar batatas ou maçãs,
mas são essenciais para conservar carnes curadas sem precisar de eletricidade. Imagine entrar em um cômodo fresco, escuro, onde linguiças e presuntos estão pendurados como se o tempo tivesse parado. A temperatura constante e a umidade adequada retardam a decomposição de forma natural. É um sistema de refrigeração sem fios, sem tomadas, apenas inteligência ancestral. Uma construção sábia e eficiente. Claro, não é qualquer um que consegue improvisar um porão assim. Meu vizinho tentou uma vez e acabou com um lamaçal cheio de guaxinins. Não é o ideal para guardar o almoço, mas os Amish fazem isso direito. Constroem com precisão, ventilam adequadamente e mantêm um equilíbrio perfeito entre frescor e segurança. Esses porões ficam entre 0 e 4 graus Celsius, o suficiente para evitar o crescimento de bactérias. Neles, as carnes curadas ficam penduradas com espaço para respirar, evitando o acúmulo de umidade. Tradição milenar ainda em vigor. Os Hoortzelars não são novidade. Eles existem desde as civilizações antigas, mas os Amish souberam manter essa técnica viva. Não é só funcional, representa um respeito profundo pela terra, pelos recursos e por um modo de vida que prioriza a simplicidade e a autossuficiência. E não é só carne que se guarda ali. Cenouras, batatas, maçãs. Tudo encontra seu lugar. Algumas famílias até organizam esses espaços como uma pirâmide alimentar rústica. Abrir a porta é como descobrir um pequeno tesouro de família. Congelar ao ar livre e o inverno como aliado. Embora as adegas subterrâneas sejam extremamente eficazes, elas não são o único trunfo que os Amish têm para conservar carne. Quando o inverno chega às terras Amish, entra em cena um método tão simples quanto brilhante, o congelamento ao ar livre. Com temperaturas que caem abaixo de 0, o frio se torna um recurso natural inestimável para manter a carne fresca. Imagine grandes cortes de carne cuidadosamente preparados e pendurados do lado de fora, onde o ar gelado os transforma em alimentos perfeitamente conservados. É como ter um freezer gigante no quintal, sem se preocupar com contas de energia elétrica. Após uma temporada bem-sucedida de abate, muitas famílias Amish recorrem a esse método para armazenar grandes quantidades de carne por semanas ou até meses. Toque Amish em cobrir e proteger. Claro, esse método tem seu segredo. As condições do clima precisam ser monitoradas de perto. Muita neve ou chuva pode estragar a carne. Por isso, os Amish cobrem seus cortes com panos de estopa ou materiais respiráveis que mantêm a carne seca, mas permitem que o frio faça seu trabalho. O fascinante é que congelar a carne em temperaturas muito baixas não só a conserva, mas também melhora sua textura. Os cristais de gelo que se formam durante o processo ajudam a quebrar as fibras musculares, resultando em uma carne mais macia quando cozida. É como uma marinada natural, cortesia da mãe natureza. Congelar com estilo. Não falta o lado pitoresco, crianças enroladas em cachecóis, correndo ao redor do congelador natural, disputando quem leva o presunto ou quem carrega as salsichas para dentro. Mas é melhor evitar fazer anjos de neve perto da área de armazenamento. Não seria o ideal para preservar o sabor. O admirável é como os Amish integram essa prática à sua rotina diária. Planejam com antecedência, armazenam cuidadosamente e preparam refeições fartas durante o inverno, tudo com uma autossuficiência que muitos gostariam de ter. Carne seca, uma tradição que perdura. Secar carne é uma das técnicas mais antigas e eficazes para conservar alimentos, e os Amish aperfeiçoaram essa arte ao longo de gerações. O segredo está em eliminar a umidade, o que inibe o crescimento de bactérias e prolonga a vida útil do produto.
Imagine longas tiras de carne temperadas penduradas em celeiros bem ventilados ou até mesmo ao ar livre durante dias ensolarados. Não se trata apenas de conservação, é um processo artesanal em que temperatura e umidade precisam estar em harmonia para se obter um produto saboroso e duradouro, jerky e muito mais do que um lanche. Esse método resulta em uma versão amish do clássico jerky, com sabores intensos e uma textura perfeitamente mastigável. Nada a ver com aquelas peças duras que poderiam ser usadas como martelo. Além disso, a carne seca não é consumida apenas como petisco, ela pode ser reidratada e usada em sopas e ensopados, tornando-se um recurso culinário versátil. E o que dizer do sabor? Um jerky bem temperado com um toque de pimenta, alho ou ervas é um prazer que faz as papilas gustativas dançarem. E o melhor de tudo, ele dura meses sem precisar de refrigeração. Enlatamento sob pressão, comida pronta para anos. Se você achava que conservar carne era coisa do passado, pense de novo. Os amish levaram o enlatamento a outro nível. Ao selar carne em potes e cozinhá-la sob alta pressão, eles criam um ambiente hermético que destrói bactérias e preserva o sabor por anos. Sim, você leu certo, Vanos. Durante a época da colheita, quando há abundância de carne, muitas famílias dedicam dias inteiros a esse processo. Lembro de uma vez em que visitei uma família que tinha prateleiras cheias de potes de frango e carne bovina. Parecia que eles poderiam sobreviver ao apocalipse sem nenhum problema. Conservação duradoura, sabor garantido. Conservar carne em potes pode mantê-la em bom estado por entre 3 e 5 anos, se for guardada em um lugar fresco. Do que a duração de muitas amizades. E a comida fica pronta para ser usada a qualquer momento. Basta abrir a tampa e aproveitar uma refeição quente como se tivesse acabado de sair da panela. O processo exige um pouco de experiência. Prepara-se a carne, coloca-se em potes esterilizados e submete-se à pressão em uma panela especial. Mas o resultado vale a pena. Refeições prontas, saborosas e duradouras que refletem tradição, comunidade e sabedoria herdada. Pimmican, a antiga barra energética. Pode até parecer uma moda de saúde moderna, mas o Pimmican tem séculos de história. Adotado pelos amish e baseado em receitas indígenas, esse alimento combina carne seca, gordura derretida e, às vezes, frutas secas ou frutas vermelhas. É uma fonte de energia de longa duração, ideal para longos invernos ou dias no campo. Pensei que seria meu lanche saudável para dias corridos. Acabei com uma massa grudenta e sem sabor. Por outro lado, os amish dominam a técnica. Cada lote é perfeitamente equilibrado, nutritivo, saboroso e com uma durabilidade de anos. Nutrição de sobrevivência e um pouco de sabor. O que torna o pemmican tão valioso? A combinação de proteína e gordura faz dele um alimento de alta energia. Ideal para trabalho físico, pode se conservar em bom estado por anos se armazenado em local fresco e seco. Alguns até acrescentam frutas vermelhas para um toque doce e um extra de vitaminas. Uma vez, um vizinho tentou impressionar com sua versão gourmet e colocou gotas de chocolate. Não deu certo. Enquanto isso, os amish continuam fiéis à sua fórmula clássica simples, equilibrada e funcional. Além do valor nutricional, o pemmican é um exemplo de previsão inteligente. Para os amish, não se trata apenas de conservar carne, mas de se preparar para qualquer situação, tempestades que bloqueiam estradas, invernos rigorosos ou até mesmo períodos de escassez. Ter pemmican à mão significa contar com uma fonte de alimento confiável, leve, duradouro e fácil de transportar. É o tipo de comida que não só enche o estômago, mas também traz tranquilidade mental, sabedoria intemporal. Tradição que alimenta. Do frio do inverno aos potes selados e ao pemmican ancestral,
Os Amish mostraram que não é preciso tecnologia de ponta para conservar alimentos. Sua abordagem combina conhecimento ancestral, respeito pela natureza e uma notável autossuficiência, enquanto muitos de nós dependemos do congelador ou das etiquetas de validade. Eles utilizam técnicas que resistiram ao teste do tempo, um pouco de frio, um pouco de gordura e muita sabedoria. E talvez, em um mundo onde tudo parece acontecer cada vez mais rápido, a forma como eles preservam a carne também conserve algo ainda mais importante: o valor de fazer as coisas com propósito, cuidado e conexão com a terra. Você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish? Com certeza vai adorar este outro aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.